Um dia, hoje eu acordei e lembrei de uma frase que meu pai fala, que é: não se preocupe, se ocupe. Que eu levantei um pouco ansioso com as coisas, preocupado. E isso drena muito a nossa energia. E aí eu pensei o seguinte: o ser humano, ele é um animal que sofre muito porque ele se coloca contra o fluxo da vida, o fluxo natural da vida, né? Porque o fluxo natural, ele tem um ritmo que ele nunca tem pressa, né? E o ser humano é o único bicho que tem pressa e se preocupa, né? Ele se preocupa, ele está sempre antevendo e tentando chegar em algum lugar e preocupado. Daí eu fiquei pensando assim, imagine um passarinho que ele acordasse de manhã e ficasse preocupado, ficasse tenso, se ele vai conseguir aquele dia ter alimento, se ele vai conseguir sustentar a família, né? Então aquilo vira uma preocupação, um peso muito grande e vai drenando a energia dele, ele não consegue fazer o que ele tem que fazer, que é estar despreocupado e estar fluindo junto com a vida, junto com a natureza, porque cada dia vai ser diferente, né? Então ele vai ter que improvisar e vai ter que fazer um processo de estar entregue a um dia de cada vez, né? E o ser humano, acho que ele sofre muito por causa disso, porque ele se compara, né? Imagina um passarinho, ele vai se comparar, mas outro passarinho, ele trouxe mais comida e caramba, eu não sou um passarinho tão bom, eu não sou um passarinho que, né, que está à altura dos passarinhos, como eles deviam estar, enfim. Então, eu acho que essa é a grande, é a grande questão que a gente deve se colocar, né? De retomar esse fluxo natural da vida, que a gente viva um dia de cada vez. Eu acho que isso ajuda muito, né? E cada dia você está ali fazendo o seu melhor. E por incrível que pareça, quando você faz isso, você se alinha ao fluxo da vida, porque a vida é isso, a vida é abundância, a vida é pura abundância, né? Se a gente for pensar no conceito de Deus, por exemplo, eu gosto muito de pensar no conceito de Deus como a própria natureza. E eu penso em Deus, né, de uma forma diferente. Eu penso em Deus como uma grande mãe, né? Que nas tradições antigas Deus era uma grande mãe. Nas tribos mais primitivas tem essa figura da mãe, ao invés da figura masculina. Porque na verdade a, a mãe, ela abrange o abrangente, ela nutre o nutriente e ela dá vida a tudo que vive, né? Essa que é o conceito da grande mãe, que é a natureza e que é Deus também. Que não, Deus não é outra coisa senão a própria natureza, a própria vida, o próprio mistério que dá vida a tudo. Então, quando você simplesmente, realmente aquela coisa, entrega e confia e segue o fluxo da vida, tudo dá certo. A vida dá certo porque você, na verdade, você voltou para o fluxo natural da vida, né? E a vida é abundância, então você vai ter aquilo que você merece, você vai conseguir dia a dia se encaminhar e se encaminhar ao seu destino sem sofrer tanto, sem ter essa preocupação, que você está ali entregue cada dia, né, entregue ao processo, ao fluxo, e é isso que faz a vida fluir. É voltar para a grande mãe, para o fluxo da vida, e não ficar perdido nessa mente que fica divagando, fica trazendo angústia, preocupação, comparação, né? A mente está sempre atrapalhando a gente, né? Tanto que a mente é entendida como uma cobra, né? Ela é traiçoeira, ela nos enreda, ela nos asfixia, né? Então a gente tem que realmente não é controlar a mente, né? A palavra não é controlar de forma alguma. Tudo que você quer controlar, você faz, vira esforço e tensão. Na verdade, é você acalmar a mente. É um processo de deixar a mente um pouquinho mais tranquila. E aí tem muito a ver com meditação, com trazer rotinas ao seu dia que sejam equilibradas, que o seu dia seja todo pontuado de pontos de respiro, né? De momentos que tenha relaxamento, intenção, esforço e descanso. Toda a natureza se organiza dessa forma, né? É sempre um processo, você pode perceber, os bichos estão sempre voltando, descansando, aí faz esforço, descansa. Então é isso, o seu dia tem que ser pontuado
de uma forma orgânica, né? Que você tem um equilíbrio, que eu chamo a anatomia do dia. Né? Como é que é seu dia? Como é que é a anatomia do seu dia? Ele é inteirinho, você acorda e vai correndo até o final. Isso é a pior estratégia de produtividade que você pode pensar. Ou você tem o seu dia que você faça pontos de respiro, faça uma caminhada, faça uma meditação. E aí você vai atingir o auge da sua produtividade, porque ela só pode acontecer quando você está em equilíbrio. O equilíbrio só acontece através desse processo. Bom dia.